Olá, vamos para mais uma aula nossa de português. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre regência verbal, né? A gente vai pretender reconhecer esses mecanismos da regência verbal e as suas implicações, né? Falando morfologicamente, sintaticamente e também semanticamente na construção dos sentidos do texto. Então, a regência verbal é a relação de um verbo sobre os seus complementos, certo? Memorizem isso, que a regência verbal é a relação de um verbo sobre seus complementos. Quais são esses complementos? Os objetos diretos e os objetos indiretos e os adjuntos adverbiais. Em alguns casos, a variação de regência provoca uma alteração no sentido do verbo. Ok? Vamos recapitular e colocar isso em mente. Que em alguns casos, né, essa variação dessa regência, certo? Da regência que o verbo vai fazer em relação aos seus complementos, vai provocar uma alteração no sentido do verbo. Agora, a seguir, eu vou mostrar para vocês justamente alguns verbos cuja regência que vai exigir uma maior atenção. Aqui, né, o verbo aspirar a gente viu na aula passada, assistir, chamar, né, chegar e ir, proceder, também nós vimos na aula passada. Nessa aula, nós vamos ver alguns novos verbos, que tem aqui o verbo esquecer e o verbo lembrar, que aí eles podem ser classificados como verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, ou verbo e também verbo transitivo direto. Quanto ao seu significado, o verbo esquecer e o verbo lembrar, quando não pronominais, né? O significado é quando eles não são, no caso, pronominais, tem aí o exemplo. Que chateação, esqueci o nome dele, certo? Aí também quando é que ele vai ser o verbo transitivo indireto? Quando pronominais exigem a preposição de. Aí ele vai ser esqueci-me do livro, ok? Novamente, quando vai ser verbo transitivo indireto? Cair no esquecimento e vir a lembrar. Tem aí, né? Quando ele vinha com esse significado. Então, esqueceram-me as chaves em casa. Esqueceram as chaves em casa, ok? Então, esse significado pode ser variado desses verbos aí, né? O verbo esquecer e o verbo lembrar, ok? Então, em relação à regência, ele pode ter mudança nos seus significados. Aí nós temos o verbo informar, né? Que semanticamente ele vai dizer o quê? Deixar alguém ciente de fatos, notícias e acontecimentos. Então, ele pode ser classificado tanto como verbo transitivo direto ou como verbo transitivo direto e indireto. Quando ele vem com o significado de dar notícia, esclarecer, ele vai ser a sua classificação como verbo transitivo direto. Exemplo: os jornais informaram o público consumidor. Então, aí, quando ele vinha nesse sentido, ele vai ser um verbo transitivo direto. Agora, quando é que ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto? Quando ele tem o mesmo sentido, certo? Que aí ele vai vir com a preposição. Sempre vai vir aliada a uma preposição, vai vir assim. A secretária informou a nota ao aluno, certo? Então, esse foi o nosso estudo em relação ao verbo informar. Aí nós temos também o verbo morar e o verbo residir, que aí ele vai ser classificado como verbo intransitivo, quando ele vem com um significado que vai
exigir os adjuntos adverbiais com a preposição em, certo? Morar e residir vai ser verbo transitivo indireto quando ele vier com significado de adjunto adverbial, quando juntamente com a preposição em. Exemplos: moro em São Paulo, né? Moro em Jundiaí. Aí a gente tem um adjunto adverbial de lugar. Aí nós também temos os verbos obedecer e desobedecer, que eles serão classificados como verbo transitivo indireto, onde no significado ele vai exigir a preposição a. Aí vem aí. O bom motorista obedece às leis do trânsito. Então, aí ele teve a questão da exigência dessa preposição. Então, neste caso, será um verbo transitivo indireto, certo? Aí nós também temos o verbo pagar e o verbo perdoar. Que aí, quando eles vêm, né, nesse sentido, eles podem ter as suas classificações de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Quando ele vai ser um verbo transitivo direto? Quando o objeto é coisa, certo? Que vem assim: paguei a conta, certo? Quando ele vem com o sentido de alguma coisa. Então, quando é que ele vai ser um verbo transitivo direto? Quando o objetivo é a pessoa. Perdoei aos inimigos. E quando ele vai ser verbo transitivo direto e indireto? Que vem aí: paguei a conta ao feirante. Ok? Aí nós temos também o verbo preferir, que aí ele tem duas classificações também, que verbo transitivo direto e indireto e o verbo transitivo direto. Quando é que ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto? Quando ele vier com o significado de querer, antes, né? Escolher. Aí, nós temos o exemplo que vem aí: prefiro o amor à guerra, certo? Aí nós temos também o verbo transitivo direto, que ele vai vir no sentido de dar, priorizar, né? Com a determinar-se por, que vem aí, exemplo: preferimos a alegria, não aceitamos a dor. Aí, segundo a norma culta da língua portuguesa, né? Vem aí, está errado falar dessa forma, os exemplos aí, ó. Prefiro mais ler do que escrever. Está errado. O correto vai ser: prefiro ler a escrever. Ok? Temos também o verbo querer. Aí, nós temos a classificação dele, que ele pode ser tanto o verbo transitivo direto como o verbo transitivo indireto. Quando ele vai ser um verbo transitivo direto, ele tem que vir com o significado de desejar, né? De querer, cobiçar. Então, ele vai ser um verbo transitivo direto em relação a esse exemplo, ó. Queria o disco da Gal, mas não o querer mais. Mas não o querer mais. Então, aí o verbo vem explícito nesse exemplo como um querer, né? Um cobiçar, um desejar, ok? Aí quando é que ele vai ser um verbo transitivo indireto? Quando ele vem com o sentido de estimar, querer bem. Aí ele vai querer bem, aí ele vai ter a exigência da preposição a, que vem aí: eu quero a meus amigos e sempre lhe quis, certo? Aí temos também o verbo simpatizar e o verbo antipatizar, que aí ele vai vir no sentido, na sua classificação, do verbo transitivo indireto. Aí ele vai ter sematicamente, né, o seu sentido, o seu significado. Ele vai exigir que venha com a preposição com,
não são pronominais, né? Aí no sentido de ter simpatia por, né? Ter também antipatia, falando na questão aí do antipatizar, né? Bem aí o exemplo. Simpatizava com a ideia. Simpatizei com ele. Certo? Temos também o verbo visar, que aí o verbo visar vai ter a classificação de verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, sendo que quando for verbo transitivo direto, o seu significado vai vir no sentido de mirar, por, visto. Aí nós temos o exemplo, visou o alvo e atirou. Aí quando é que ele vai ser verbo transitivo direto, né? Quando ele vier com o significado de ter à vista, pretender, aí ele vai exigir a questão da preposição, que a gente já sabe, né? Que verbo transitivo direto tem que vir precedido de preposição. Aí, homem sem escrúpulos, que era só visava a uma posição de destaque, ok? Aí temos também o verbo namorar, né? Que o verbo namorar vai ser um verbo transitivo direto. Não vem com significado, então o exemplo vai ser exatamente isso, né? Namorar alguém, ok? Pois essa foi a nossa aula de hoje, falando mais sobre esses verbos, né? Que precisam olhar, um olhar mais aguçado para que a gente saiba entender e ver que eles podem mudar semanticamente, né? Falando do sentido dos verbos em relação à regência que ele vai ocorrer, certo? Pois essa foi a nossa aula de hoje.